Respondendo à sua pergunta, eu acho que você precisa compreender que são duas perspectivas. Uma perspectiva que ela é biológica e não tem o que fazer, não tem o que discutir, e uma outra perspectiva que ela é cultural, até filosófica. Qual é a perspectiva biológica? É você comparar o corpo de um homem com o corpo de uma mulher. E aqui eu não estou falando de sexo, não é disso que eu estou falando do físico. Então, veja, em média, um homem é mais pesado que uma mulher, um homem é mais alto que uma mulher, a capacidade de contração muscular do coração do homem é maior que o da mulher, a reserva respiratória do homem é maior que a mulher, os ossos longos do homem são mais poderosos, mais densos que o de uma mulher, os ossos planos de um homem são mais grossos que o de uma mulher. Quer dizer, a contração muscular periférica de um homem é muito mais poderosa do que de uma mulher. Algum motivo tem, né? Quer dizer assim, se não tivesse motivo era tudo igual. Por que que tem isso aí? Por que que tem essa diferença? Porque se você voltar, e agora eu estou falando há milhares, talvez há milhões de anos atrás, a constituição do sexo masculino visava uma coisa, a constituição do sexo feminino visava outra coisa. Eu estou falando de trabalho da vida diária. Então, do ponto de vista hormonal, quando os homens começam a ter uma carga de testosterona muito alta, por que isso acontecia? Porque há milhares de anos atrás a gente vivia num mundo que ele era totalmente inóspito. Então as pessoas precisavam fugir de predadores e as pessoas precisavam ter algumas habilidades que as mantivessem vivas. Quais habilidades? Caçar? Mas caçar sem ferramenta, porque há milhares de anos atrás não existia pólvora, existiam armadilhas, existiam pedras, existiam lanças, mas não existia arma de fogo. Então as pessoas precisavam caçar, as pessoas precisavam pescar, mas a vara de pescar, ela surgiu muito recentemente na história da humanidade. Antigamente não tinha, há milhares de anos, né, não tinha esse recurso. As pessoas precisavam plantar, precisavam coletar coisas na natureza. Então, tudo isso requer potência física. O corpo do homem foi especializado para isso do ponto de vista hormonal. A gente precisava se defender de predadores, ponha muita testosterona, que é o hormônio do combate. Por outro lado, alguém precisava cuidar da cria. Para você cuidar da cria, cuidar de um... Você imagina 500 mil anos atrás? Uai, os seres humanos nasciam, tinha bebezinho, tinha tudo, tá certo? Alguém para cuidar da cria precisava de outras habilidades comportamentais, precisava de um outro tipo de comportamento. E aí o corpo humano das mulheres foi criado para isso. É simples assim, não tem o que discutir quanto a isso. Foi assim que a biologia formou o homem que nós temos hoje, formou a mulher que nós temos hoje. Perfeito? Agora, disso existe uma outra demanda, que é uma demanda social, uma demanda cultural. É por isso, gente, que hoje, quando um casal se separa, a grosso modo, eu não estou falando da lei, tá? Estou falando a grosso modo, o filho fica com quem? Com a mãe. Quem que faz a visita? Não é o pai? Tá, pode ser dividido, todo mundo sabe disso. Mas a grosso modo, na vida real, fica com a mãe. E o pai, ele paga a pensão dos alimentos. Ué, é a mesma coisa que há 500 mil anos atrás. O cara sai, trabalha, consegue fruta, consegue carne, coisa e tal, e traz para dentro de casa. Então, quando na minha consulta, muitas vezes eu falo isso, né? Eu acho natural que as mães cuidem mais das crianças, o que não exime a questão do pai ter que participar disso de uma forma muito ativa, mas sempre a mãe ela será mais cuidadora porque a biologia foi assim. Então isso não tem nada o que ver com machismo, isso é como o corpo do homem foi construído, isso é como o corpo da mulher foi construído. Quando você começa a perceber a diferença de estradiol, progesterona, testosterona no sexo masculino e feminino, você começa a entender isso. Não adianta vir aqui embaixo falar assim, não, que você é machista, não sou eu, a história da biologia foi essa. Os seres humanos eles foram construídos assim e é importante que isso se mantenha porque isso vem sustentando a nossa sociedade do ponto de vista do cuidado com as nossas crianças há milhares e milhares, há centenas de milhares de anos. Então esqueçam a palavra machismo, isso é só biologia.